Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma reflexão do segundo capítulo do livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus, que num dos vídeos anteriores nós vimos uma reflexão do primeiro capítulo, então esse seria o segundo. Então nesse capítulo nós temos como tema o título Mudança de rumo. E temos aqui uma passagem de Emmanuel que diz: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Emmanuel. Esta passagem é do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da Federação Espírita Brasileira. Então vamos ao texto. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro da sua vida, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Em todas as curas que realizava Jesus, sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais. Isso é, do não voltes a errar. O que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer, porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Nunca é tarde para mudar de caminho. Por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas, Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você? Está pronto para a mudança? Essa pergunta é muito significativa, né? Então, vamos refletir agora acerca desses ensinamentos propostos nesse tema do livro. Então, nós notamos que tem aqui uma palavra-chave. A enfermidade é, na verdade, um desequilíbrio, ou seja, dentro de todo o estado de perfeição que Deus nos constituiu, há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele pode ser de natureza física, emocional ou espiritual. E tais desequilíbrios, eles não são passíveis de melhora se nós não reconduzirmos a nossa rota, o nosso caminho, se nós não exercitarmos a tão falada reforma íntima. Exatamente.
a tão falada reforma íntima. Então vamos esmiuçar um pouquinho mais esses pontos aqui colocados. Nós não temos o controle sobre uma boa parte das coisas que acontecem na nossa vida, em termos de adversidades, contratempos, aquilo que muitas vezes a gente chama de provações, enfim, essas coisinhas aí que acabam conturbando o nosso dia a dia. Quando nós nos deparamos com algum tipo de situação nesse sentido, imediatamente nós temos um sentimento. Esse sentimento é a forma como nós reagimos àquela situação adversa. Nós não temos controle sobre a situação acontecer ou não, mas nós podemos sim controlar, melhorar, modificar a maneira como nós nos sentimos, como nós reagimos frente a essas mesmas situações. Então, se nós temos uma reação considerada negativa, o nosso sentimento, essa nossa emoção que surge quase que instantaneamente mediante isso, causa uma série de distúrbios, digamos assim, bioquímicos no nosso corpo. Então, nós poderemos ficar nervosos, irritados, estressados, magoados, tristes. E esse sentimento vai desencadear reações químicas no nosso corpo. Tais reações químicas no nosso corpo, exacerbadas ou não, elas podem ser prejudiciais para a nossa composição física, em especial para os órgãos que mais temos uma fragilidade, que se abatem mais com relação a essas descargas emocionais que acabamos causando por não termos um controle maior, uma educação, uma reforma íntima com relação aos nossos próprios impulsos que fazem parte desse cabedal de reforma íntima que temos que desenvolver nessa nossa experiência reencarnatória. Então, com o passar do tempo, ou dependendo da fragilidade propriamente dita do nosso organismo físico, oriundo já de outras experiências, nós vamos causando esse desequilíbrio que vai nos trazer alguns aspectos de enfermidade no nosso corpo físico, que são frutos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da forma como nós reagimos. Então, esse desequilíbrio pode vir num formato também de uma doença emocional mental, né? Uma ansiedade, uma depressão, uma fobia social, enfim, tantos outros aí que em maior ou menor grau a gente acaba tendo sim. E também um desequilíbrio espiritual, porque quando nós não estamos bem, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, essa frequência, essa energia que nos envolve, que somos energia, nós nos colocamos em um processo de baixa de guarda para os nossos irmãos espirituais menos esclarecidos que estão ao nosso lado, no canto, né? Eu não estou nem me referindo a algum tipo de desafeto que muitas vezes nós trouxemos nessa experiência reencarnatória por conta de mau comportamento nosso mesmo, né? Que nada que nos acontece é em vão, de outras experiências, mas estou falando daquele processo mais simples mesmo, que está mais ligado à questão da frequência energética e da afinidade que nós temos com irmãos que se sentem também nervosos, depressivos, ansiosos e que veem em nós uma boa companhia, porque compartilha do mesmo sentimento. E isso não é salutar, isso nos causa desequilíbrio energético. Então vocês veem que de um simples fato ou de um acontecimento isolado, nós podemos desencadear o desequilíbrio físico, gerando enfermidades físicas
emocionais e espirituais, das quais nós teremos grande dificuldade se nós não partirmos para a conscientização. Como diz no texto, sem consciência e mudança não é possível a cura. Porque aquilo que temos e que nós não temos a consciência de que temos e de que há a necessidade de ser trabalhado, é ignorado. Para nós é como se não existisse. Porque ninguém vai trabalhar algo que não concorda que seja necessário, não concorda de que seja portador. Por isso esse processo de conscientização é o primeiro passo para a mudança. Enquanto eu enxergo isso em mim, enquanto eu me conscientizo dessa necessidade de mudança, de reforma íntima, aí sim eu consigo trabalhar a respeito disso, porque a conscientização já é 50% do caminho percorrido. E para isso, como diz no texto que foi lido, nós temos que tomar algumas reflexões para retomar a rota da nossa vida, a rota do nosso propósito, a rota da nossa essência, a rota de viver mais de acordo com a nossa consciência e não simplesmente sobreviver no mundo, né? Então, é muito mais fácil, e na maioria das vezes se dá uma maior ênfase a isso, com relação às demais pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o ensinamento evangélico que diz: amar ao próximo como a si mesmo. Então, independente do culto da nossa religião, nós estamos sempre focados em tentarmos sermos bons para o outro. Termos uma conduta de espiritualidade, de religiosidade, de cristandade voltada ao outro. Muitas vezes a gente faz sim concessões e sacrifícios em favor do outro, que é meritório. A gente muitas vezes se engaja em algum trabalho social, algum voluntariado, move uma porção de tempo e horas em favor de atividades que são voltadas à caridade, e isso é maravilhoso. Mas amar o próximo como a si mesmo. E aí vamos refletir. Será que eu estou me amando como devo? Será que eu estou tendo um autocuidado para comigo, para a minha vida? Será que eu tenho me priorizado em todos os sentidos? Ou eu tenho negligenciado a mim mesmo e vivido mais para os outros, como uma fuga de olhar para mim mesma, para as minhas necessidades, então eu foco na necessidade do outro. Só que se eu não estiver bem, eu não tenho como estender a mão de fato de uma forma efetiva para o outro, né? Se eu não estiver bem, se eu não estiver equilibrada, eu serei uma muleta meio que manca para aquele a quem eu tento ajudar. Então vamos refletir se nós temos nos amado o suficiente, se nós temos tido o nosso autocuidado para conosco mesmo, se eu tenho priorizado a mim, ou se eu tenho me deixado de lado em relação aos outros. Nessa questão ainda do autocuidado, o que eu tenho feito efetivamente como autocuidado em termos de espiritual? Eu tenho procurado crescer espiritualmente, tenho procurado conhecer as leis que regem o mundo material e espiritual, para que através do conhecimento e da conscientização eu esteja me direcionando melhor nessa minha rota para a minha própria evolução. Eu tenho nesse autocuidado priorizado os meus sentimentos, as coisas que me fazem bem. Eu tenho dentro disso aprendido a dizer não
para aquilo que não é a minha cara, que me corrompe, que não me faz bem? Eu tenho me priorizado? Gente, isso não é egoísmo. Isso é autocuidado, é amar a si mesmo, pura e simples. Não é egoísmo, não é condenável de forma nenhuma. Eu tenho que estar bem para que eu possa estender a mão para o próximo. E ainda dentro desse autocuidado, eu sou uma pessoa que cultiva vícios. Eu tenho o vício do julgamento, da maledicência, porque todos nós estamos encarnados no mesmo planeta, no mesmo período, com pequenas diferenças, mas no final das contas é tudo igual. E cada um reage de uma forma diferente às diversas situações. Então, eu tenho julgado muito, eu tenho julgado ou sido exigente também para comigo mesmo, com as minhas fraquezas. Eu tenho me priorizado, eu tenho desenvolvido, cultivado vícios, como eu disse, né, da maledicência, do julgamento, mas também, será que eu dou brecha para vícios alimentares? Será que por conta de um sentimento de tristeza que eu mesma não soube ir trabalhando para que fosse amenizado, por ansiedade, eu acabo sendo uma pessoa que muitas vezes escorrega no vício alimentar, na questão da gula, como uma compensação? Eu sou tabagista, eu tenho priorizado a minha saúde com relação ao tabaco, eu faço ingesta de álcool, eu tenho aquele tipo de comportamento de bebida social, e muitas vezes esse social começa na quinta-feira e se estende na sexta, no sábado, no domingo. Hoje, nas redes sociais, muitos médicos afirmam que não existe uma dose segura de ingesta de álcool. Até aquela famosa taça de vinho, que a gente sempre ouviu dizer que era bom para o cardiovascular, já caiu por terra. Então, isso não quer dizer que você não deva viver, não deva ter prazer em algumas comemorações, mas tudo aquilo que excede acaba sendo prejudicial, acaba deixando de ser um autocuidado. E os lugares que eu frequento? São lugares que têm uma energia boa, que estão condizentes com o que eu quero para mim, para minha vida, para minha energia, para aquilo que eu quero cultivar dentro do meu propósito? Então, tudo isso são reflexões que eu devo fazer para retomar, se necessário, uma rota melhor para a minha vida, para o meu propósito, para aquilo que eu quero para mim, o que eu quero priorizar para mim, para sanar o máximo possível desses desequilíbrios que geram as enfermidades, com todas essas variantes que foram citadas, né? Então, como foi dito, conscientização para gerar mudança, desejo de se autocuidar, desejo de cuidar da sua energia, desejo de cuidar do seu equilíbrio físico, emocional e espiritual. O desejo de ser uma pessoa cada vez mais plena, leve e consciente de que eu estou no mundo, participo do mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Eu estou aqui em constante aprendizagem. E eu encerro essa reflexão com a mesma pergunta que finalizou o tema que foi lido no livro. E você? Está pronto para essa mudança? E acrescento: eu estou disposto a essa mudança? Então seria essa a reflexão de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Muita paz a todos. Muito obrigada. Um beijo.